Pois é, pessoal, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, já fazem 2 dias, né? O jogo foi domingo. Só consegui vir gravar o vídeo hoje. Não tinha conseguido gravar depois da eliminação, depois não consegui gravar nem segunda nem terça, mas hoje eu consegui gravar o vídeo aqui. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, então eu espero que você assista até o final, porque eu tenho muita coisa para falar sobre essa eliminação do Brasil e também para falar sobre a volta do Corinthians, né? Qualquer coisa eu tento deixar aí na descrição o tempo do assunto, né? Seleção brasileira e Corinthians, para aí ficar fácil caso você queira ver só sobre o Corinthians, o que eu tenho para falar sobre o Corinthians, caso você queira ver só sobre a seleção brasileira, vou tentar deixar o tempo aí na descrição. Então vamos lá. O Brasil foi eliminado para a Noruega, 2-1, e evidencia aquilo que a gente meio que já sabe, que o futebol brasileiro ficou para trás. A gente tinha essa dúvida, será que estamos ficando para trás? Será que o futebol brasileiro está ficando para trás dos outros futebols? Será que estamos ultrapassados? Será que já não somos mais país de futebol? E ao que tudo indica, não. Né? O Brasil perde para a Noruega com 34% de posse de bola apenas, jogando retrancado praticamente, jogando como um time pequeno contra a poderosíssima Noruega. Não foi nem contra um europeu mais forte, né? O Portugal, que era favorito para essa Copa, a Espanha, a França, até a própria Argentina, que é uma das favoritas para levar essa Copa. Não, foi contra a Noruega. A Noruega, que de jogadores bons tem o Odegaard e o Haaland, e só. Né? Tem outros bons jogadores no coletivo, mas o time do Brasil, como um todo, é muito melhor que o da Noruega. E a gente vai lá, perde para a Noruega, tendo menos posse de bola que a Noruega, sendo menos efetivo que a Noruega. A gente sabia que não pode deixar o Haaland ter chances. O Haaland é aquele jogador que ele precisa de uma chance para fazer um gol. Ele teve 2 chances. As 2 chances que ele teve, ele foi lá e fez gol. E o Brasil não conseguiu ter reação nenhuma, né? Eu acho que essa derrota do Brasil vai muito além do campo e bola. A gente perdeu no campo, mas também fora do campo, pois essa derrota evidencia muito, como eu disse, o futebol brasileiro está ultrapassado, né? A gente teve um ciclo muito acidentado para essa Copa, e o Ancelotti teve pouco tempo para treinar a seleção brasileira. Nesse ponto, eu não acho que é culpa do Ancelotti a gente ter perdido a Copa, porque sendo o pé no chão, sendo racional, a gente sabia que era muito improvável a chance do Brasil ser campeão dessa Copa do Mundo. Era óbvio. O Ancelotti teve 10 meses de treino, tivemos lesões, né? O Estevão machucou, o Rodrigo machucou, o João Pedro nem convocado foi para a Copa. O Wesley lesionou dias antes da estreia na Copa do Mundo, ficamos sem lateral. Então, todo mundo sabia que o Brasil provavelmente não ia ser campeão. A gente ia cair ou numa quartas de final, ou numa possível semi. Mas não, o Brasil foi lá, surpreendeu e caiu nas oitavas. Pois é. Se eu soubesse que ia cair pra Noruega, era melhor ter caído nos 16avos. Era melhor ter caído nos 16avos pro Japão logo. Nem ter virado aquele jogo, nem ter dado aquela esperança. Ou melhor, nem ir pra Copa, né? Falava, por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, a gente não vai participar da Copa nos Estados Unidos não. Dá vaga pra Bolívia, pra Venezuela. Era melhor do que fazer essa vergonha que foi. Mas enfim, o Brasil estava até aqui dando certo a ideia de jogo, né? O Ancelotti falou que a ideia dele era não dar campo para o Haaland correr, por isso a ideia mais reativa de jogo, dar a bola para a Noruega, ficar mais atrás e neutralizar essas chances do Haaland correr, porque é basicamente o jogo que a Noruega quer fazer, que é dar a bola para o Haaland correr. E estava dando até que certo no primeiro tempo, apesar do Brasil começar levando o primeiro gol, só que estava impedido. Aí o Brasil tem a oportunidade de abrir o placar num pênalti do Bruno Guimarães, que eu não sei porque o Bruno Guimarães foi designado para bater o pênalti. O Ancelotti disse que foi por conta de estudos que eles fizeram no último ano, por conta do aproveitamento, mas cara, num momento desse você tem que dar essa responsabilidade pro seu melhor jogador, porque caso perca, foi o seu melhor jogador. Né? Caso perca, foi o seu melhor jogador, o jogador com mais capacidade de decidir. Por mais que o Vinícius Júnior não seja um bom batedor de pênaltis, ele já fez gol no Neuer em pênalti. Ele já fez gol em El Clássico na final da Supercopa de pênalti. Então, essa responsabilidade tinha que ser do Vinícius Júnior, ou até mesmo do Matheus Cunha, que sofreu o pênalti. Mas aí o Bruno vai pra bola e perde, bate mal o Bruno, e talvez por ter perdido o pênalti o Bruno ficou mal, né? Creio que muitos vão culpar o Bruno Guimarães por ter perdido, mas eu acho que a culpa não é nem necessariamente só do Bruno Guimarães, tá? Infelizmente ele pode acabar sendo como um vilão, um cara que estava fazendo uma Copa do Mundo espetacular, ele estava fazendo uma boa Copa do Mundo, acho que para mim era um dos melhores meio campistas dessa Copa do Mundo, mas infelizmente futebol tem dessas, né?
E aí o Brasil não teve tantas oportunidades assim de gol no primeiro tempo. Tem uma oportunidade que o Matheus Cunha sai no contra-ataque, ele podia ter feito passe para o Vinícius Júnior, mas ele prefere continuar com a jogada, só que não dá em nada. Tem um cruzamento que vai para o Martinelli, que ele não chega na bola, e aí vai para o segundo tempo. A Noruega faz 2 substituições assim que volta do intervalo, tira o Sorloth, que estava sendo ponta direita, né? Ele não é um ponta direita, ele é um centroavante, mas joga ali na ponta direita, meio que para fazer pivô, para a bola chegar em quem está chegando de frente. Ele não estava fazendo um bom jogo, o Douglas Santos estava bem ali na marcação do Sorloth, e aí o Nusa, que estava na ponta esquerda, também estava mal. E aí o time da Noruega muda os pontas, né? Põe o Bob na direita e o Schjelderup na esquerda. E aí o jogo volta igual, né? Não estava igual. O Brasil teve algumas chances também. Aí estava basicamente o mesmo jogo do primeiro tempo. Só que aí o Ancelotti decide fazer uma primeira mudança, que é a entrada do Endrick no lugar do Matheus Cunha. E aí o Endrick, assim que ele entra, ele já tem uma baita chance, um bonito passe do Vinícius Júnior para ele. Só que aí ele acaba perdendo aquele gol que não pode perder, cara, não pode perder. Mas ele acaba perdendo. Então, isso que dá confiança no jogador do Palmeiras em Mundial, né? E aí o Brasil perde mais uma oportunidade que não pode perder. Ainda tem algumas chances, tem um chute do Bruno Guimarães que o goleiro defende, mas estava impedido. Tem um chute do Ryan, que a bola desvia ainda e o goleiro da Noruega consegue fazer uma baita defesa. E aí depois o Ancelotti, por volta dos 20 minutos, antes da pausa para hidratação, o Ancelotti faz as mudanças que matam o time. Ele tira o Ryan e o Martinelli. O Martinelli e o Ryan estavam muito bem na ideia do time, já que a ideia do Brasil era se fechar, era ficar mais na defesa e sair nos contra-ataques, explorar os espaços que a Noruega deixaria num possível contra-ataque. Ryan e Martinelli estavam bem fazendo isso, né? Recuperando bola e correndo. Eles estavam bem nisso. Só que aí o Ancelotti acaba desfazendo o que estava dando certo, né? Ele tira o Martinelli para pôr o Danilo Santos e tira o Ryan para pôr o Neymar. Com isso o Endrick passa para a direita, o Neymar vai jogar de falso 9 e o Danilo fica ali no meio campo no lugar do Martinelli. Com isso o Brasil perde muito, porque o Ryan estava ajudando muito o Danilo a conter as subidas da Noruega pelo lado esquerdo, tanto no primeiro tempo contra o Nusa, tanto no segundo tempo com o Schjelderup, tanto que o primeiro gol do Haaland sai num cruzamento do Schjelderup para a área. E com isso o Endrick não consegue fazer a mesma pressão que o Ryan estava fazendo, não estava conseguindo recompor como o Ryan estava recompondo. E aí o Schjelderup consegue passar da marcação do Endrick, consegue passar da marcação do Danilo, cruzar na área para o Haaland, que consegue antecipar bem a marcação do Gabriel Magalhães, que também não fez um bom jogo, marcando o Haaland, e 1-0 para a Noruega. Com isso eu acho que o Brasil sente gol, eu acho que o Brasil sentiu o gol da Noruega, mesmo ainda tendo tempo, e poderia ter empatado e virado esse jogo, né? Mas não deu, muito por conta das substituições do Ancelotti e da ideia de jogo, porque o Brasil toma o gol, faltou senso de urgência, né? A partir do momento que você está perdendo num mata-mata de Copa do Mundo e você tem chance você tem tempo ainda para reverter, você, cara, devia ir pro tudo ou nada. O Brasil devia ter mudado totalmente a ideia de jogo, sair mais pro contra-ataque, por mais que desse espaço pro Haaland correr, o Brasil deveria correr o risco, né? Mas não, o Brasil continua jogando do jeito que estava, continua jogando reativo no contra-ataque. E aí veio o segundo gol que, cara, é inexplicável. A defesa estava toda montada, estava praticamente todos os defensores onde deveriam estar. O Haaland recebe a bola com muito espaço para pensar no que ia fazer, né? Ele tem, acho que, praticamente uns 10 anos para olhar para o gol. Ele olha assim pro lado, pensa, rapaz, será que tá valendo o lance? Será que eu chuto? Será que eu espero alguém passar? Enfim, e aí ele chuta no canto do Alisson. O Alisson não consegue fazer defesa, ninguém aparece para tirar o espaço do Haaland, ninguém aparece para tentar fazer alguma coisa para impedir o chute. E aí o Haaland consegue fazer o segundo gol e aí praticamente liquida a classificação da Noruega. O Brasil ainda consegue um pênalti no final do jogo e o Neymar faz o 2-1, né? Teve outras chances que o Brasil podia ter feito gol antes também. Teve um chute desviado que ia acabar sendo gol contra. O goleiro da Noruega consegue salvar muito bem, uma defesaça dele, que ele consegue evitar um possível gol contra da Noruega. Tem uma chance do Casemiro que ele, não sei se ele tentou chutar cruzado ou se ele faz o passe, só que ela vai muito forte e ninguém consegue chegar no segundo pau para fazer o gol. E aí, como eu disse, tem a chance do pênalti, né? O Neymar bate muito bem, a gente sabe que o Neymar bater no pênalti, ele é bom ainda. E aí tem a cena lamentável do jogo, que é o Neymar indo tirar sarro com o goleiro da Noruega, falando aminou,
né, dando a entender que comigo você não pegaria, comigo não, né, como se fosse mudar alguma coisa. Um pênalti no último lance, praticamente, 2-1 o jogo, o Brasil sendo eliminado, e o que o Neymar tem na cabeça, ele fala, vou tirar sarro do goleiro, porque eu fiz o gol, sendo que o gol não valeu de nada. Isso mostra que o Neymar entrou sem cabeça nenhuma pro jogo, né, sem mental nenhum. Tanto que eu achei que ele ia ser expulso, porque teve um lance lá que ele faz uma falta no Odegaard e já toma um amarelo, e eu fiquei pensando, mano, imagina o Neymar é expulso. Imagina o Neymar é expulso no último jogo praticamente dele na Copa do Mundo. E aí, a cena que vai ficar para os livros de história, podemos dizer assim, a cena que vai ficar para sempre, é o último jogo do Neymar em Copas do Mundo, o Brasil perdendo e ele indo tirar sarro com o goleiro adversário. É triste o Neymar acabar assim, a história do Neymar acabar assim na seleção brasileira, né? Aquele que a gente pensava que poderia ser a referência do Brasil depois de Ronaldo, depois de Ronaldinho, depois de Kaká, aquele que a gente pensou que poderia ser o líder técnico dessa seleção brasileira, a gente pensou que o cara poderia ganhar Copas do Mundo com o Brasil, ganhar títulos com o Brasil, ser o futuro da seleção brasileira. Infelizmente acaba assim, acaba dessa maneira. Infelizmente ele não conseguiu ganhar nenhum título muito relevante assim para a seleção, né? A Copa América que o Brasil ganha com o Tite, ele não estava, ele estava lesionado, e ele acaba sendo vice da Copa América de 21, que a gente perde para a Argentina aqui no Brasil. Basicamente a Copa América que revive a Argentina com o futebol. Ele ganha só a Olimpíadas de 2016 e a extinta Copa das Confederações de 2013, que não tem o mesmo peso que uma Copa América ou até uma Copa do Mundo. E o Neymar se despede da seleção, ele já disse que foi a última Copa dele. E provavelmente pode ser que seja o último jogo da carreira dele, né? Não sei se ele vai se aposentar de fato, se ele vai jogar esse segundo semestre com o Santos. Mas é triste, cara, é triste, porque eu tenho 18 anos, eu acho que o Neymar foi o melhor jogador brasileiro que eu vi desde que eu nasci, né? Infelizmente eu não vi Ronaldo no auge, o pouco que eu vi eu não lembro do Ronaldo. Quando ele estava no Corinthians eu era bebê, então eu não lembro do Ronaldo Fenômeno. Eu vi pouco do Ronaldinho no Atlético Mineiro. Eu não vi o Kaká no auge também, eu não vi Romário, eu não vi Bebeto, eu não vi esses caras, eu não vi os caras pica da história da seleção brasileira. E o cara que eu pensava que poderia ser esse, né, o Neymar, infelizmente, acaba dessa forma. Apesar de ele ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira, infelizmente ele se despede sem um título relevante. E pra mim, que já fui muito fã do Neymar, né, é triste, porque eu acho que não vai surgir um jogador como ele. O Neymar no auge foi assustador, foi um jogador incrível, e infelizmente acaba a trajetória dele dessa forma. O Brasil se despede da Copa do Mundo, e a pergunta que fica, que eu comecei no começo do vídeo, será que fomos ultrapassados? Será que o futebol brasileiro está obsoleto? Será que somos o país do futebol ainda? A resposta é não, definitivamente não. Talvez o país do futebol seja a Argentina agora, né? É só você ver como a Argentina se renovou. A Argentina reviveu pós-Copa do Mundo de 2018, já com Scaloni, né? Acaba sendo eliminada na semifinal da Copa América de 2019, mas na Copa América de 2021 consegue ser campeã no Maracanã. Talvez isso tira um peso gigantesco das costas, porque a Argentina estava, acho que 28 anos sem ganhar qualquer título. Eles ganham uma Copa América no Maracanã contra o Brasil, e aí eles chegam fortes para a Copa do Mundo, onde eles acabam sendo campeões. E acho que isso praticamente, né, isso basicamente coroou o Messi como um dos maiores jogadores da história do futebol. Renovar seu elenco, né? Na Copa de 2022 surgiu muitos bons jogadores na Argentina, e pro ciclo de 26 eles fizeram um ciclo festivo, marcaram muitos amistosos contra equipes mais fracas e venceram. Nas eliminatórias eles basicamente doutrinaram as eliminatórias, eles ganharam as eliminatórias com muita facilidade, meteram 4-0 no Brasil em casa, ganharam do Brasil no Maracanã de novo nas eliminatórias. Foi a primeira vitória da Argentina no Brasil, se eu não me engano. Muitos jogos sem o Messi, inclusive. E eles chegam para a Copa de 26 muito fortes. E eles podem acabar sendo campeões da Copa do Mundo de novo, porque eles são um time muito cascudo. Um time que já tinha sido campeão em 22, apesar de ser um time mais envelhecido, né? Chega para essa Copa, quase cai para Cabo Verde, soa sangue contra Cabo Verde, mas não desiste, consegue passar de Cabo Verde. E aí ontem, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Ontem, no jogo contra o Egito, eles começam perdendo de 2-0. Só que, apesar de um jogo ruim da Argentina,
né, principalmente ali no segundo tempo. O Messi, ele tira uma assistência da cartola pro Romero, ele faz um gol e põe a Argentina de volta no jogo, empata 2-2 e consegue depois o terceiro gol e passa para as quartas da Copa do Mundo e chegam mais fortes ainda para uma possível final, né. Eu não vou entrar no mérito se a Argentina, né, foi favorecida, se a FIFA está roubando para a Argentina, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que a Argentina, né, chega mais forte para essas fases finais da Copa do Mundo, enquanto nós, o que nos resta é torcer para alguém eliminar a Argentina e que a Argentina não ganhe essa Copa de novo, pelo amor de Deus. E voltando a falar de Brasil, estamos obsoletos. Estamos para trás, ficamos para trás. O Brasil só vai voltar a ganhar um título, uma Copa do Mundo, né? Porque Copa América pode acontecer de ganhar, porque o nível técnico na América do Sul, querendo ou não, é fraco, né? Só tem o Brasil e a Argentina, e às vezes o Uruguai, que nessa Copa também foi uma decepção completa. O Brasil só vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo de fato quando o Brasil renovar, quando a CBF se renovar, quando o futebol brasileiro se renovar. E quando eu digo renovar, não é apenas trocar de técnico, porque a gente viu nesse ciclo agora de 22 para 26 que trocar de técnico não foi a solução. O Tite saiu, aí a gente começa o ciclo com o Ramon Menezes. De Ramon Menezes vai para Fernando Diniz, que dividiu o trabalho entre Seleção Brasileira e Fluminense, não deu certo. De Fernando Diniz a gente vai para Dorival Júnior. Dorival Júnior também não foi bem, né? Faz uma eliminatória ruim, né? Tava mal com o Brasil nas eliminatórias. É ele que toma o 4-0 para a Argentina e faz uma Copa América péssima, uma Copa América que não agrada, né? Não só por resultado, mas também por forma de jogar, e acaba sendo eliminado por Uruguai, o mesmo Uruguai que caiu na fase de grupos dessa Copa do Mundo, e já tinha caído na fase de grupos da Copa passada, de 22, e aí o Brasil consegue o Ancelotti 10 meses antes da Copa do Mundo. A gente pode dar essa colher de chá pro Ancelotti por ele não ter tido muito tempo para trabalhar. Ele pensava um estilo de jogo pro Brasil, ele tinha um estilo de jogo muito em mente na cabeça, que era aquele 4-2-4 dele. Apesar de eu não concordar com o Brasil jogar no 4-2-4, mas essa era a ideia dele. Só que aí na Copa do Mundo ele praticamente muda tudo, ele troca o pneu com o carro andando, porque no primeiro jogo o Brasil começa no 4-2-4, só que aí ele percebe que não tá dando certo. E aí ele muda tudo, vai com 4-3-3, 4-4-2, porque o Matheus Cunha podia fazer essa função de um outro meio campista. Aí o Brasil faz alguns bons jogos contra o Haiti, contra a Escócia, contra o Japão, consegue fazer um bom segundo tempo, mas não deu certo, né? E aí, quando eu digo renovação, é renovar tudo, seja investimento, seja taticamente, seja tecnicamente. A gente precisa voltar, né, a investir, a gente precisa renovar de fato, renovar não só na formação de jogadores. O Brasil precisa, eu vi o Marcelo Becker, jornalista da TNT Sports, falando isso, e eu concordo muito, que o Brasil precisa ter uma filosofia, o Brasil precisa ter uma identidade de jogo, porque ultimamente parece que o Brasil só revela zagueiro ponta, zagueiro ponta, zagueiro ponta, zagueiro ponta, parece que isso o Brasil tem de monte, mas falta filosofia de jogadores na base. Tanto que, se você for ver, a categoria de base vai, o sub-15 joga de um jeito, o sub-20 joga de outro, o sub-17 joga de outra, e no profissional também joga de outro. E aí você não consegue ter uma filosofia. Agora você vai na Europa, tem times que tem a filosofia, para ter uma filosofia a cada time. Você vê o Bayern de Munique, tem aquela ideia do Gegenpressing. Você vai no Barcelona, tem a filosofia do tic-tac. Né? Eu não estou falando para o Brasil fazer a mesma coisa que faz a Europa, mas o Brasil precisaria ter uma formação com uma identidade na formação de jogadores, porque aqui no Brasil você forma um ponta, você forma um meia, você forma um lateral, mas você não forma eles com a mesma regularidade, né? Você forma, um ponto esquerda, daqui 10 anos surge um ponto esquerdo igual, você forma um meia controlador de jogo, daqui 5 anos surge um cara igual. O Brasil precisa se renovar nessa questão de formação de jogadores, para ter uma reformulação na categoria de base e, consequentemente, melhorar a seleção brasileira. E o Brasil também precisa investir também nas ligas, né? O Brasil precisa investir no produto interno. A gente precisa melhorar o nível do Brasileirão, por mais que seja uma boa liga, né? Seja melhor que muita liga europeia. A gente precisa melhorar o nível do Brasileirão para a gente poder ter um produto interno bom, para isso refletir na seleção brasileira. E também investir em técnicos, né? Faz tempo que a gente não tem um técnico brasileiro bom, né? Tanto que precisamos do Ancelotti, um técnico estrangeiro,
para trabalhar na seleção brasileira. Nos últimos anos, o que tem dado certo nos times do Brasil são ideias de treinadores que vêm de fora. Fica aí o Palmeiras do Abel Ferreira como exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus, o Arthur Jorge no Botafogo, né? O Vitor Pereira no Corinthians, a gente viu, apesar de ele ter feito o que fez com o Corinthians, ele fez um bom ano com o Corinthians, né? E a gente vê cada vez mais os técnicos brasileiros ficando para trás. Apesar do Silvinho, o Silvinho que saiu daqui tão criticado, conseguiu fazer um bom trabalho na Albânia. O Felipe Luiz fez um bom trabalho no Flamengo, apesar de ter sido demitido, né? A esperança do Brasil pode ser o Felipe Luiz, que está no Mônaco agora. Então o Brasil precisa se renovar, como eu disse, precisa renovar na formação de jogadores. O Brasil precisa melhorar o investimento na liga e melhorar tudo, né? A gente precisa renovar, como eu disse, taticamente, tecnicamente e filosoficamente o futebol brasileiro, para aí sim, quem sabe, um dia a gente chegar, voltar a ganhar uma Copa do Mundo, porque ficamos para trás. Essa é a verdade, porque já não é a primeira vez que o Brasil cai para um europeu qualquer, né? Vem o nível de times que eliminam o Brasil em Copas do Mundo está diminuindo, porque em 2002 o Brasil é campeão contra a Alemanha, e desde 2002 o Brasil não ganha de um europeu em mata-mata de Copa do Mundo. 2006 cai para a França, que viria a ser campeã daquela Copa. Aí 2010 cai para a Holanda, que viria a ser finalista. Aí em 2014 passa aquela vergonha para a Alemanha, perde de 7-1 em casa, mas a Alemanha acaba sendo campeã, então talvez diminua a vergonha, mas ainda assim uma vergonha. E aí em 2018 o nível cai, a gente cai para a Bélgica, o primeiro europeu com um jogo mais acertado, o primeiro time melhor encaixado, a gente perde. Aí 2022 é a Croácia e agora 2026 é a Noruega. Então 2030 vai ser a Geórgia do Kivara, 2030 vai ser, sei lá, qualquer time europeu aí, vai ser a Dinamarca, vai ser, sei lá, pensar no time europeu aí, a Áustria, tá ligado? Então a gente precisa começar essa renovação quanto antes, porque em 2010 perde pra Holanda, não teve essa renovação. 2014 aconteceu o que aconteceu, tivemos o fiasco que aconteceu e não renovou, né? E a renovação que eu digo não é só os jogadores, né? Trocar os jogadores que estão veteranos, como Casemiro, Marquinhos, Danilo, Neymar, pelos jogadores da nova safra, isso também. Mas eu não digo só renovar elenco, eu digo renovar ideias. É isso que o Brasil precisa fazer se um dia quiser ser campeão da Copa do Mundo. Porque do jeito que está, não vai ser 2030 que a gente pode ser campeão. É claro que futebol é futebol, jogo é jogado. Pode ser que em 2030, com o Ancelotti tendo tempo para trabalhar, com a geração que vai vir, o Brasil acerte o estilo de jogo e consiga ser campeão. Pode ser, mas sendo coerente, se a gente não renovar, como eu disse, as ideias do futebol brasileiro, talvez vai demorar muito para o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo. Brasil eliminado da Copa, como eu disse, a Copa perde a graça para nós brasileiros, apesar de ainda ter Copa do Mundo acontecendo, mas o que interessa de fato, tanto para mim, para você que está vendo esse vídeo e para o canal, é que o Corinthians está voltando. Pois dia 12, domingo agora, o Brasil. Dia 12, domingo agora, o Corinthians joga um amistoso contra o Cascavel, lá em Cascavel, no Paraná, às 4 horas da tarde. O jogo vai ser transmitido na GE.TV no YouTube de graça, então assista. O amistoso do Corinthians, bem provavelmente esse amistoso vai ser usado para preparar o Corinthians para o resto da temporada. Provavelmente alguns jogadores que estão sem muitos minutos de jogo vão ser usados. Provavelmente o Diniz vai querer testar alguns jovens da base para ter uma avaliação sobre eles. Alguns jogadores que são encostados, como o caso do Alex Santana, pode ser que tenha minutos. Talvez teremos um Pedro Raul começando de titular, né? E o Diniz vai poder, né, olhar mais de perto os jogadores do Corinthians depois dessa pausa que tivemos do Brasileirão para a Copa do Mundo. E bem provavelmente vai ser usado para testes do Fernando Diniz, né? Então talvez o Corinthians comece com um time mais alternativo, ou então entre com um time mais alternativo no segundo tempo, não sei. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre esse amistoso depois do jogo domingo. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Segue a gente no Instagram e até a próxima.